Olá, moçada, meninas, meninos, né? Nossos amiguinhos aí do Química Inteligente, do canal. Então, nós estamos dando hoje prosseguimento à revisão teórica, né, dos conteúdos da química dentro da físico-química, especificamente no capítulo de equilíbrio e deslocamento de equilíbrio, e prováveis questões que possam aparecer aí nos seus concursos, né? As escolas que vocês têm mais interesse, também questões muito prováveis desse naipe para concursos militares, já que são aplicações práticas, diárias, né? Na fisiologia humana, né? Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem legal do deslocamento de equilíbrio em função de variação de pressões, de concentração, usando um modelo prático, né? Pelo título, você viu que nós vamos comentar a respeito da manutenção do pH no sangue. Por que esse assunto é tão importante? Ainda mais nos dias atuais. Você sabe que as reações orgânicas no corpo humano, como no geral das reações orgânicas, são muito lentas, uma vez que os compostos orgânicos, via de regra, são compostos moleculares, ou seja, formados por ligações covalentes, diferentemente dos compostos da química inorgânica, que normalmente são iônicos ou quando são covalentes, como é o caso dos ácidos da química inorgânica, quando dissolvidos, né, em água, solução aquosa, eles acabam sofrendo ruptura das ligações covalentes e produzindo íons também. Quando você joga um composto iônico na água e separa o cátion do ânion, NaCl em H2O, por exemplo, Na+Cl1, perdão, Na+Cl-, ou seja, os íons já existiam. Todo composto iônico, você sabe disso, é um sólido cristalino a temperatura ambiente, né? Se você joga NaCl ou um outro sal qualquer, os íons meramente serão separados. Você tem uma separação de íons, uma dissociação. Diferentemente dos compostos covalentes, que não apresentam íons, né? Apresentam moléculas. Você sabe que os compostos iônicos não formam moléculas jamais. São agregados de cátions e ânions que se mantêm unidos por uma atração eletrostática. Os compostos covalentes lá da inorgânica, como os ácidos, quando jogados em água, também sofrem a ruptura das ligações moleculares ou covalentes e também formam íons. Então, jogou um composto iônico na água, como ele já tem os íons, vai haver uma separação, uma dissociação. Jogou um composto covalente na água, no caso da química inorgânica, você vai ter a formação de íons ou uma ionização. Normalmente as pessoas usam os termos como sinônimos, né? Dá para compreender. Mas composto iônico na água dissocia, composto covalente na água pode ionizar. Na química orgânica não é sempre que isso acontece. Você joga sacarose, açúcar de cana na água, não vai haver rupturas. Vai haver uma mera. Vai formar uma solução, né? Mas não vai ter realmente uma ruptura de ligações. Bom, esse é o pré-requisito para a gente entender o que nós vamos tratar hoje. Então, vamos lá para o primeiro slide. A minha equipe está a postos hoje, como sempre, né? Então, nesse primeiro slide, a gente vai questionar exatamente isso. A importância da manutenção do pH no sangue. Estamos trabalhando, obviamente, pensando no sangue humano, né? Que a temperatura ambiente vai ter um pH que oscila muito pouco. Por que o pH do sangue humano não pode oscilar muito? Porque, como eu dizia, as reações orgânicas no nosso corpo são lentas e, para acelerar, existem os catalisadores biológicos chamados enzimas. E você sabe que toda enzima é uma proteína. E as proteínas, para funcionarem bem, para cumprir sua função, duas coisas são fundamentais: manter uma temperatura, né, acima de 45, essas proteínas começam a desnaturar, daí o perigo de uma febre muito alta, né? Pode desnaturar as enzimas, a velocidade das reações no seu corpo todo vão diminuir. É por isso que no verão a gente fica um pouquinho mais lerdo e tal. E também o segundo fator para otimizar a ação da enzima, quer dizer, a substância que vai aumentar a velocidade das reações orgânicas no nosso corpo, você precisa ter um meio ideal. É aí que entra a nossa aula, né? Você sabe que nós temos um meio básico,
a 25 graus, meio básico alcalino, pH menor que 7. Acima de 7 até 14 o meio é ácido e 7 é dito neutro. Toma cuidado com isso. Isso é verdade quando a temperatura é a 25 graus, o pH varia com a temperatura. No corpo humano, a temperatura média é por volta de 36,7. Isso quer dizer que meio neutro no sangue humano não necessariamente é 7. Né? Então, você vai ver na sequência que o pH do sangue humano, para que as enzimas atuem de forma eficiente, permitindo que as reações se desenvolvam de forma adequada, o pH tem que ser mantido ali numa faixa muito estreita, né? Então tá, vamos para o texto que agora você entende melhor. Então, na primeira lâmina, o pessoal já está colocando aí para você, você vê que a acidose e a alcalose são estados anormais, né? Resultando de um aumento na concentração de ácidos ou bases, na verdade, resultando no aumento da concentração de H+, ou OH- no plasma sanguíneo, né? Porque o ácido vai produzir o H+, quando em solução aquosa, e o plasma humano, a maior parte é água, e a base que vai produzir, vai dissociar, produzindo OH- e elevando o pH. O pH normal do sangue, presta atenção aí, tem que ser mantido numa faixa estreita, 7,35, 7,45. Ô Dimas, mas não seria 7, meio neutro? Ó, na temperatura de 36,7, você pode considerar essa faixa de 6,35, perdão, de 7,35 a 7,45 como meio neutro, tá? Porque a temperatura está mais alta, a temperatura do seu corpo é 36,7. A 25 variaria de 0 a 14. Cuidado com isso. Então o pH tem que ser mantido obrigatoriamente nessa faixa, para o funcionamento adequado dos processos metabólicos. Ele está dizendo para que as enzimas possam acelerar a velocidade das reações e para a liberação de quantidades corretas de oxigênio em todos os tecidos do corpo. Nós vamos ver que o oxigênio vai se ligar numa proteína, hemoglobina, né, que tem um núcleo de ferro, e vai transportar esse oxigênio até os tecidos, onde o oxigênio vai ser utilizado para queimar a glicose, produzindo CO2 dentro de cada célula. Esse CO2 volta para o plasma sanguíneo, é transportado até os pulmões, onde você o elimina normalmente pela boca, né? O correto seria inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Por quê? Porque quando você inspira pelo nariz, a cavidade nasal tem muito vaso sanguíneo. E o ar que está entrando, né, hélio, neônio, entra todos os gases, N2, o único que vai se ligar na hemoglobina é o oxigênio. Presta atenção nisso. Existe um outro gás perigoso que pode se ligar, mas é atípico, o CO. O CO também tem uma afinidade muito grande, por isso que é perigoso, extremamente perigoso, inspirar numa atmosfera rica de CO. Então, entra a mistura gasosa, todos os gases vão até o alvéolo, o oxigênio se liga na hemoglobina, é transportado aos tecidos, queima a glicose, produz CO2, volta para os alvéolos e você bota o CO2 e os outros gases residuais, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos os outros gases que não passaram para o sangue, são expelidos pela boca juntamente com o CO2 produzido no metabolismo celular, né? A acidose é um aumento da concentração de H+, ficou melhor ali, ó, com o pH abaixo de 7,35. Quer dizer, abaixo de 7,35 você já considera que o sangue está, entre aspas, ácido. Percebeu? Por quê? Porque a temperatura do seu corpo não é 25. A gente calcula pH 25. E a alcalose é um aumento na concentração de íons H- no sangue, com pH acima de 7,45. Você já considera que o meio está alcalino ou básico. Por favor, equipe, vamos para o próximo slide. Então vamos lá. O sangue humano é uma solução tampão, a gente chama de buffer. As soluções tampão são utilizadas exatamente para isso, impedir variação de pH. Aliás, no sangue tem outros tampões, o fosfato, por exemplo, mas o tampão que aparece para nós, assim, para questões de seleção, de acesso às graduações, né, o que é explicado no ensino médio, é o chamado tampão carbonato, né? Muito bem, do ácido carbônico. Então, a solução tampão, ela impede que ocorra grandes variações de pH para não prejudicar a velocidade das reações. Na medicina, a gente costuma chamar de PO2 e PCO2. Vamos fazer a gasometria, né? Quando você nota que a frequência respiratória está alterada, vamos fazer a gasometria. Tira o sangue e mede. Qual é a pressão de CO2 e qual é a pressão de O2. A gente fala PO2, PCO2. Um desses mecanismos ocorre quando o CO2, um produto
terminal do nosso metabolismo, está embaixo na equação geral, dissolve-se no sangue e forma o seguinte equilíbrio químico. Então, olha aí a correlação agora da fisiologia com o equilíbrio. O sistema BAF é o tampão do sangue humano. Você ingeriu polissacarídeo, por exemplo, amido, na boca você quebra em maltose, no duodeno você quebra em glicose, mais glicose. A glicose passa para o sangue, a glicose não consegue entrar, atravessar as membranas celulares de todo o seu corpo sozinha, porque a glicose é um carboidrato, é um açúcar, como a gente diz, e a membrana é lipoproteica, então não há solubilidade, lembra? Semelhante dissolve semelhante. Para que a glicose entre, é necessário que a insulina, um hormônio produzido no pâncreas, nas ilhotas de Langerhans, abrace cada molécula de glicose e atravesse a membrana. É como se a insulina desse um chapéu na membrana. A membrana acha que está entrando proteína, como ela é lipoproteica, ela permite. Isso é chamado de difusão facilitada. Né? A insulina facilita a entrada, a gente chama de permeases. Né? Essas substâncias que aumentam a permeabilidade da membrana, permitindo a entrada da glicose. Está na equação. Uma vez que a glicose entrou no hialoplasma, a glicose vai ser quebrada em duas moléculas menores. Lá você tem várias aulas, inclusive no canal, no site, mostrando uma visão química da respiração celular. Então a glicose no hialoplasma é quebrada em duas moléculas menores, com 3 carbonos. Elas entram na mitocôndria e começa o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Mas isso é outra aula, né? Só para você lembrar. Simplificando, a glicose reage com oxigênio, queimou. Reagiu com oxigênio, é uma combustão, está queimando, né? Se você observar, é uma oxidorredução. O produto final da queima da glicose dentro da célula, né, parte no hialoplasma, parte na mitocôndria, vai ser CO2 e água. Desculpem, né? Eu estou sempre para variar por causa do ambiente fechado, com ar e tudo, a gente está sempre com a garganta irritada. Então, uma vez que a glicose é queimada, produz o CO2, agora já está no sangue. O CO2 produzido dentro da célula vai para o sangue. O líquido em maior quantidade no sangue é a água, o CO2 reage com a água. A outra aula que explica isso lá no nosso curso, no Química Inteligente e no canal, é aquela aula que fala sobre reação de óxidos de ametais, óxidos ácidos ou anidridos com água. Você sabe que toda vez que o óxido de ametal reage com água, produz um ácido oxigenado, um oxiácido. No caso, CO2 mais água produzem H2CO3. Observe as setas. Você nota que a primeira seta, a da queima da glicose, está num sentido só. Por quê? Porque a combustão nunca é reversível. Né? Agora, note que a partir do CO2 mais H2O, dando H2CO3 no plasma, que é o ácido carbônico, as reações podem acontecer nos dois sentidos. Ou seja, são reversíveis. E isso pode levar a um equilíbrio químico. O CO2 é muito instável. O símbolo ali do H2CO3, perdão, o H2CO3 é muito instável. O símbolo em volta indica essa instabilidade. O H2CO3, uma parte faz a reversa, produz CO2 e água, a outra parte, o ácido carbônico, sofre uma ionização, produzindo H+, tirou só um, né? E o ânion, chamado carbonato monoácido, também conhecido como bicarbonato. Isso é o que está acontecendo 24 horas por dia no seu plasma sanguíneo. É esse equilíbrio que mantém o pH do sangue constante. Observe que se eu aumentar a concentração de CO2, por exemplo, o equilíbrio se desloca para a direita. Vai formar mais ácido carbônico. Quanto mais CO2, mais ácido carbônico. Quanto mais ácido carbônico, mais H+. Esse é o problema. E isso é que vai ter que ser equilibrado. O pH do sangue arterial é mantido em cerca de 7,4, aproximadamente. O do venoso, 7,35. Porque o sangue venoso tem uma concentração maior de CO2 e o arterial tem uma concentração maior de O2. Tranquilo, né? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, a nossa equipe aqui, sempre que vocês solicitam, a gente responde, tira as dúvidas, faz gravações que vocês pedem, né? Então, equipe, o próximo slide, por favor. Então, vamos lá. No próximo, agora, ok, eles passaram o comando para mim agora, legal. Eu estou te mostrando de forma simplificada que o pH normal do sangue humano é 7,4 em média, Abaixo de 7,4 tu entra numa acidose. Por quê? Porque aumentou a concentração, ficou mais ácido porque aumentou a concentração de H+. Como o pH é menos log da concentração, quanto maior a concentração de H+, menor vai ser o pH. E a recíproca é verdadeira.
Aumentou a concentração de OH- ou diminuiu a de H+, o pH sobe e você entra numa alcalose, né? Então nós poderíamos considerar que o pH normal do sangue, por volta de 7,4, seria o meio neutro no sangue, né? A 25 graus seria 7. Tranquilo, vamos para a próxima. Então, a alcalose metabólica. Metabolismo é o conjunto das reações químicas na célula, né? Você também já viu isso comigo lá no Química Inteligente e no canal Prof. Dimas Vilas. Então, a alcalose é uma condição metabólica na qual o pH do sangue está elevado, acima da faixa normal, acima do 7,4. Geralmente é resultado de uma concentração diminuída de íons de hidrogênio, levando a aumento das concentrações do bicarbonato, HCO3-1 ou carbonato monoácido. Observe que se você diminuir a concentração de H+, a velocidade reversa, a seta de baixo, olha só, você diminuiu a velocidade H+, mais HCO3, dando H2CO3, a velocidade diminui. Observe que aí vai ter um deslocamento para a direita. Então, de novo, levando a concentrações aumentadas do bicarbonato. Se desloca para a direita, produz mais bicarbonato, mais HCO3-1. É chatinha essa interpretação. Você tem que considerar que ali H2CO3 dando H+, mais HCO3 e admitindo a reversa, a velocidade da esquerda para a direita, a gente fala V1, a direta, ela é diretamente proporcional à concentração de H2CO3. Ou seja, quanto mais H2CO3, mais H+, e HCO3-1 se formam. Se você diminui a concentração de H+, a velocidade de retorno, a reversa, ela é tanto maior quanto maior a concentração de H+, e HCO3-1. Se você diminuir H+, a velocidade de retorno diminui da direita para a esquerda e há um deslocamento para a direita, aumentando agora a concentração de HCO3-1. Né? É um raciocínio mais sofisticado, mas dá para compreender. Tá. Lembre-se que pH é menos log de H+. Quanto maior a concentração de H+, menor o pH, é menos log, com a log, né? E o pOH é menos log da concentração de OH-. Alcalose respiratória é um desequilíbrio ácido básico, olha, a diferença da metabólica para respiratório, causado por respiração alveolar aumentada, uma hiperventilação, né? Tem alguns caras que fazem mergulho livre que gostam de fazer hiperventilação antes de mergulhar. Eu acho meio perigoso, tá? Pode levar a um desmaio, né? Levando a uma concentração diminuída do dióxido de carbono arterial plasmático. É curioso que quem faz isso, aqui é uma questão interessante você pensar, você conseguiria se suicidar? Alguém conseguiria suicidar parando a respiração? Não. Por quê? Porque olha a equação. Quando você fecha a boca e o nariz para não respirar, o que vai te matar, se pode colocar assim a ideia, não é não entrar oxigênio. Isso te mataria também, mas levaria mais tempo. O que vai te matar, na real, o que te levaria a óbito, seria não botar o CO2 para fora. Olha lá, aumentou o CO2, aumentou H2O, perdão, aumentou o CO2, reagiu com H2O, aumentou H2CO3, aumentou H+, o pH caiu. O que acontece se você tentar travar a respiração? O bulbo, que é uma parte do encéfalo, cérebro, cerebelo e bulbo, o bulbo é que faz o controle da frequência cardiorrespiratória, analisando o pH. Se o pH do seu sangue cair muito, e vai cair se você prender a respiração, para te proteger, o bulbo te desmaia. Você apaga. Aí, quando você apaga, você expira o CO2. É a história, por exemplo, de mergulhos. Muitas vezes o cara, mergulho livre, eu digo, a pessoa até tem uma concentração de O2 razoável no sangue, mas a concentração de CO2 estando muito alta, ele pode desmaiar. Né? Cuidado com isso. O bulbo é como se ele fosse um pH-meter, um medidor de pH. Ele vai medir a variação, ele vai medir a concentração de H+ e de OH-. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Vamos para frente. Então, a acidose metabólica é a redução primária do bicarbonato, que diminui a concentração do bicarbonato, tipicamente com diminuição compensatória da pressão parcial de dióxido de carbono. O pH pode estar acentuadamente baixo ou ligeiramente subnormal, né? Então, agora o pH está caindo no sangue, mesmo sistema buffer. De novo, lembrete, já a acidose respiratória é uma acidose de diminuição anormal do pH do sangue devido à ventilação diminuída dos alvéolos. Olha o que ele está falando. Levando a uma concentração aumentada do dióxido de carbono, pressão parcial de CO2 aumentada. A acidose respiratória é um transtorno clínico causado por hipoventilação. Quer dizer,
inspirar e expirar pouco. Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Vai chegar agora, vamos aplicar isso. É aquela coisa quando o aluno pergunta, ô professor, onde é que eu vou aplicar isso? Olha aí, tu vai ver que o preparador do Bolt, né, do The Flash lá, ele era um cara que conhecia muito essa fisiologia. O mecanismo que ele criou para o Bolt permitiu que o Bolt quebrasse recordes e recordes e recordes. Essa questão ela fala sobre isso. Maratonistas percorrem distâncias de 40 quilômetros, mas dependem de uma boa oxigenação dos músculos. Óbvio, vai ter que queimar glicose para produzir energia nos músculos, né? Você sabe que a glicose é o combustível celular básico, é, entre aspas, a gasolina do nosso corpo. Se isso não ocorre, o cansaço é extremo e pode causar desmaios, eu tinha te alertado. A utilização do O2 pelas células ocorre inicialmente pela combinação do O2 com a hemoglobina do sangue. Isso acontece nos alvéolos pulmonares. Esse mecanismo é chamado hematose, a troca do O2 pelo CO2, formando a oxihemoglobina, HbO2, conforme o equilíbrio. A hemoglobina é uma proteína, a gente fala uma cromoproteína, que tem um átomo de ferro no meio. Tá? O ferro dá a coloração vermelha do sangue. Existem animais que têm sangue verde, sangue azulado. Em alguns o pigmento não é o ferro. Pode ser cobalto, né? Vários animais têm sangue de outras cores porque o pigmento respiratório deles não é o ferro. O ferro é que dá a coloração vermelha. É usado como pigmento aí na indústria, inclusive. Então, a hemoglobina lá no alvéolo reage com O2, forma HbO2 e reversa. Quando está saindo, Hb mais O2, formou HbO2, a oxihemoglobina, agora saiu dos alvéolos, caiu no sangue, eu vou te mostrar em detalhe na próxima lâmina, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, na sístole, sai pela aorta torácica e abdominal, e o sangue com oxigênio chega a todos os tecidos, especialmente os musculares. Essa HbO2 é o agente de transporte do O2, é o perigo aí, ó, de inspirar numa atmosfera de CO. O CO compete com o oxigênio para ligar na hemoglobina. Se você inspira, o CO insípido, inodoro, incolor, não sobra espaço para a hemoglobina levar o oxigênio. O CO2 não, a maior parte do CO2 não vai ligado na hemoglobina, é outra lenda. A maior parte do CO2 é transportada como ânion HCO3-1. No pulmão desloca o equilíbrio para a esquerda e sai o CO2. Mas o oxigênio é transportado. A gente chama isso de afinidade. O CO2 não tem muita afinidade pela hemoglobina. O O2 e o CO sim. A hemoglobina oxidada transporta o O2 para a célula dos músculos, já que o O2 não se dissolve bem, aí acabei de falar, no plasma sanguíneo. Sobre esse tema, respondo o item a seguir. Olha que bonito. Presta atenção no texto. Essa questão achei linda, foi enviada por uma aluna minha. Né? Eu tenho vários alunos, né, que fazem o curso comigo aqui pela internet, principalmente aumentou muito nessa época de quarentena. Sabendo que o aumento da acidez no plasma, se aumentar a acidez, quer dizer, se diminuir o pH do plasma, favorece a dissociação do HbO2, ou seja, se o sangue tiver um pouquinho mais ácido, facilita a liberação do O2 nos músculos, é isso que vai matar a questão. Explique por que para um indivíduo que possui elevada atividade respiratória, exercício físico, né? Com grande produção de CO2, a quantidade de O2 liberada nos tecidos é elevada. Aparentemente não, mas é verdade. Olha por quê. Se produz muito CO2, você vai ver na resolução, o CO2 vai reagir com a água, formar o ácido carbônico, liberar o H+, o pH cai. Com a queda do pH, facilita a liberação do O2 e aumenta o metabolismo da célula muscular. Eu achei brilhante o raciocínio. Olha a explicação na próxima lâmina. A presença de CO2 no plasma sanguíneo favorece a formação de H+, conforme a equação. CO2 mais água, está queimando muita glicose, muito CO2, produz o H2CO3, que é instável. Aliás, o H2CO3 nunca pode aparecer no segundo membro, tá? Ele sempre se decompõe em CO2 e água. E, por outro lado, o H2CO3 libera o H+. Aumentou a concentração de H+, o pH cai. Como o meio ácido favorece a liberação de O2, olha que interessante, isso favorece a atividade muscular. Uma ligeira queda de pH favorece a atividade muscular. Interpretação. O aumento de CO2, porque o músculo está fazendo muito esforço, queimando muita glicose, produzindo muito CO2, leva a um aumento da concentração de H2CO3, que leva a um aumento da concentração de H+, e, consequentemente, quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Percebeu? Conclusão.
Aumenta a concentração de H+, leva a uma queda do pH. Quanto maior a concentração de H+, menor o pH, o que favorece a liberação de O2, otimizando a atividade física muscular. Linda, né? Eu achei muito interessante. Isso aí é para exemplificar. Às vezes o aluno pergunta, pô, professor, por que eu preciso dominar tudo isso? Eu não vou fazer nada ligado a essa área, nada correlato à química. Porque, pô, isso faz parte do dia a dia, né? Isso aí é útil para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre a máscara, essas polêmicas desnecessárias aí, né? Sobre a utilização de máscara. Tu vai ver que tem esse enfoque aí, ó. Fazendo com que ocorra maior dissociação da HbO2 e, como consequência, levando a maior quantidade de O2 nos músculos, otimizando a atividade física. Eu achei maravilhoso o raciocínio. Um exemplo plástico da aplicação de deslocamento, de equilíbrio, variação de pH e otimização dos processos celulares. Muito bem. Meninos, aqui, ó, só para... Eu vou te contar uma história agora para tu ver como né? Continuando essa história. Onde é que eu aplico essas coisas? O Bolt. O Bolt, tu lembra, ele era um cara, foi, né, ainda parou agora, né, nós estamos, não, pelo menos não se tem notícia, né, de competições nos últimos tempos, mas o Bolt foi um cara surpreendente, né. O Bolt me lembra muito a história de maratonistas também, e o Bolt é o contrário, o preparo dele de um maratonista. Houve uma época, quando eu ainda morava em São Paulo, que eu sempre via a corrida de São Silvestre, na Avenida Paulista, legal, depois mudaram, né, já faz 40 anos que eu mudei de São Paulo, moro hoje em Florianópolis. Desculpem, né? Que tá, esse ar tá, não sei, tá até o barulhinho aí, não sei se vocês ouvem. Mas, então, ali sempre os quenianos ganhavam. Houve uma vez que um atleta de São Paulo, me parece que pertencente ao São Paulo, não tenho certeza, foi a primeira vez que um brasileiro ganhou. João José da Silva, me lembrei. Não, mais brasileiro impossível, né? Sabe como é que foi o preparo dele? Eles pegaram o atleta, mandaram para Campos do Jordão, que é o lugar mais alto de São Paulo. Olha que inteligente. Olha a ciência aplicada no dia a dia. Por quê? Porque em Campos de Jordão é mais alto, lá tem menos oxigênio. Olha que louco. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Tá. O que isso leva? Tem uma enzima que produz as células do sangue, as hemácias, que transportam o O2, chamada eritropoietina. Poiese é produzir. Eritro é o sinônimo para glóbulo vermelho. Eritrócito, eritroblasto, sinônimos de hemácia. Como eles colocaram o José João da Silva em Campos, um ano ele correndo lá. Olha que louco, isso é fato, vocês podem comprovar, buscar na internet. Eu fiquei assim curiosíssimo quando eu vi o fato. E deixaram ele correndo um ano. Como lá tem menos oxigênio, isso forçava um aumento da eritropoietina e ele produzia mais hemácias do que o normal. Normalmente, um adulto humano ao nível do mar, ele tem por volta, masculino, ele tem por volta de 5 milhões, mais ou menos, de hemácia, por mililitro. 5 milhões de hemácia por mililitro de sangue. Nessas condições, em grandes altitudes, isso acontece, por exemplo, nos Andes. O número de hemácia aumenta muito. É por isso que times brasileiros têm dificuldade de jogar em grandes altitudes, porque a concentração de oxigênio lá é mais baixa, os atletas de lá já estão acostumados. Como o José João da Silva correu um ano em Campos, no dia da corrida, pegaram ele de helicóptero, desceram ele na Paulista, ele correu e ganhou. Foi a primeira vez que um brasileiro ganhou a São Silvestre, eu acho. Mas o fato, eu inclusive estava presente quando ele ganhou. Por quê? Porque ele estava com um número de hemácias quase 50% acima de todos os outros corredores. Isso foi apelidado de doping fisiológico. Aumentaram as hemácias, transportou mais oxigênio e ele produziu mais energia, brilhante. Depois disso, todo mundo começou a fazer. Então nivelou de novo. É a mesma história do Bolt. O Bolt não é um corredor, como a gente fala, de fundo. Ele tem que ser um corredor de arranque, de speed. Então ele tem que ter uma explosão. O que o treinador do Bolt fez? Treinou o Bolt por um longo tempo para aumentar a quantidade da mioglobina. É uma proteína muito parecida com a hemoglobina. A mio é músculo. É a proteína que retém mais oxigênio no músculo. Então o Bolt, olha a foto. Quando ele ia dar largada, o pessoal falava o tiro do Bolt. O tiro não é o tiro da pistola. O tiro dele é quando o preparador dele apontava o dedo para ele, dava para a gente ver. E ele inspirava profundamente. O máximo que ele conseguia. E ele travava. Ele não inspirava e nem expirava mais. A hora que dava a largada, ele sabia, o treinador dele era tão inteligente que sabia que não valia a pena ele inspirar e expirar, porque ele ia fazer os 100 metros rasos em menos de 10 segundos. E 10 segundos não daria tempo para
o Bolt inspirar o oxigênio. Olha que louco aí no sistema circulatório. Imagine, ele inspira. Olha aqui o respiratório e o circulatório para você entender. Ele inspira. O O2 entra pela cavidade nasal, orofaringe, faringe, laringe, traqueia, bronco, bronquíolo, passa para o alvéolo. Daí passa para o sangue. Olha a direita agora. O sangue volta do pulmão, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai pela aorta torácica abdominal, passa pela femoral, chega no músculo para queimar a glicose. Cara, a hora que o oxigênio chegar, você já teria passado dos 100 metros. Tu entendeu a genialidade do preparador, do Bolt? É preciso dar esse crédito. Ou seja, não seria inteligente inspirar e expirar se ele vai fazer em menos de 10 segundos, porque não daria tempo dele fazer a troca gasosa. Então o Bolt foi treinado para acumular mais oxigênio no músculo, dar o famoso tiro. O tiro dele não é o tiro do pistola, é o tiro de O2. Retém, corre. Quando ele passa da linha, sempre ele pula no chão, o preparador vem correndo e massageia os músculos dele, o femoral, o músculo que está com excesso de ácido lático. Então o Bolt provocava uma anaerobiose. Ele não inspirava e nem expirava. Entendeu? Percebeu? Tu sacou o que eu te falei? O Bolt fazia uma ligeira acidose, retinha o O2, fazia uma ligeira acidose, o pH caía um pouco, facilitava a liberação do O2 nos músculos, o O2 que ele já tinha inspirado. Genial, vamos falar a verdade, né? É para isso que serve a ciência, né, criança? Então tá muito bem. Agora, uma questão final muito polêmica, eu ia falar meio polêmica muito, a história da máscara. Eu ouço de amigos, amigas, eu tenho alunos aí que já são graduados, pós-graduados, pós-doutores, sempre me chamam, eu falo, olha, é complicado dar uma opinião, porque na verdade, quando tu está usando a máscara, não estou questionando aqui a eficiência, até porque os poros, eu não tenho certeza, eu não tenho dados suficientes para julgar se os poros retêm vírus, entendeu? Pelo diâmetro daqueles poros, tá? Mas um fato é real. Quando você está usando a máscara, você nota que você cansa um pouco mais. Por quê? Porque você não está botando o CO2 para fora. E também está dificultando a entrada de O2. Nada que seja extremamente grave. Agora, fazer esforço físico usando a máscara, eu acho inadequado. Eu, particularmente, é uma opinião minha. Porque eu pego dados aí, né? Quando eu cito dados, eu sempre estou usando dados fornecidos por pesquisadores que estão listados no H-Index, né? Que é o ranking das produções científicas desses pesquisadores. Porque às vezes o cara vai lá e dá uma opinião, mas ele nem é muito da área, e vai politizar a coisa, fica polemizando. Não é a ideia. A ideia da gente aqui é que isso pode aparecer num próximo exame, num próximo vestibular. Então, usar máscara, de fato, você vai ter dificuldade de botar o CO2 para fora. É mais ou menos como se você fechasse as portas, as janelas do seu quarto e ficasse inspirando muito tempo ali. Tu vai provocar uma retenção de CO2, que vai acabar ligando com a água, formando ácido carbônico, e vai ter um desvio ligeiro ali no pH, para baixo. Se retém CO2, o pH diminui. Então, esse é o fato que eu acho real. Agora, se funciona ou não, é aquela história, né? Eu não sou político, eu não sou sociólogo. O que eu quero discutir com você é que realmente, se você usa máscara e vai fazer esforço físico, eu particularmente acho inadequado. Né? Você vai cansar mais, pode correr o risco de ter um desmaio, te diz que o bulbo pode te apagar, se achar que o pH do sangue está muito baixo, pode ter umas tonteiras e tal, mas no demais como eu costumo brincar com vocês, né, meninos e meninos? É ficar discutindo os efeitos da aurora boreal na menopausa da borboleta azul, né? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato, a nossa equipe é maravilhosa, atende vocês sabem disso, né? Os meninos que estão mais integrados conosco, aí que interagem mais, sabem disso. A gente procura resolver, na medida do possível, todas as dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado e namastê.